Olá, bem-vindos de volta e hoje, a pedido de alguns membros da nossa audiência, nós vamos falar deles, dos ogros. E hoje eu usei essa imagem aqui do Total War Warhammer porque eles realmente representam o ogro numa imagem só. Eles são uma espécie de glutões agressivos e gananciosos que, apesar disso, ainda são benignos. Não vou dizer bons, mas também não são ruins, eles são meio que neutros. Então, vamos hoje saber de onde eles vêm, como eles falam e o que eles comem. E essa última pergunta é a mais importante na sociedade deles e acho que vai ser a mais difícil e mais demorada para responder. Da onde eles vêm? Os ogros, eles vêm de uma região que seria a Mongólia no nosso mapa mundi, se tu representar no mapa mundi da fantasia. E ali eles viviam atacando as regiões de Cathay, e a maioria, a Cathay seria a China, e a maioria das suas comunidades eram nômades. Alguns eram assentados e tinham fortalezas, mas a maioria era nômade, porque um ogro come muito. Então, para ele ficar parado no lugar, ele ia acabar com os recursos locais. Então, eles precisam sempre procurar novas pastagens para o seu gado, novos animais para caçar e coisas assim. Além de que os ogros, enquanto eles estavam ali enfrentando o Cathay, eles fizeram um poderoso inimigo nos Imperadores Dragão. Até o Warhammer sair, não se sabia muito sobre Cathay. E não se sabia se os Imperadores Dragão receberam esse título só porque era um título ou se eles realmente tinham algum tipo de sangue mágico ou coisa assim. E sempre soube que existiam magias poderosas naquela região. E se deixasse a guerra como estava, lentamente os ogros iriam tomando território, até que Cathay inteira seria tomada. Então é possível que os magos, seria dos céus, Heaven, paraíso, mas acho que magos do céu seria mais fácil de falar, que viviam em Cathay, trouxeram um meteoro para destruir os seus inimigos, ou talvez foi apenas coisa do destino. Mas enquanto os ogros estavam nessa ascensão, o desastre aconteceu. Um grande meteoro de Warpstone, aquela pedra do imaterial que é o conteúdo da magia sólido, caiu no coração do seu império. E isso devastou a sociedade dos ogros e estima-se que 2/3 deles foram exterminados com um impacto. Agora, com seus números reduzidos, eles não tinham mais como continuar a guerra contra Cathay, até porque não dava mais para passar esse buraco gigante sem fim que ficou no coração do seu império. Então, o único jeito agora para eles sobreviverem era ir para o outro lado. E por que eles simplesmente não ficaram ali onde eles estavam? Porque esse grande buraco, ele emite uma radiação da Warpstone que faz tudo que está ao redor morrer. E apesar de que os ogros resistem à influência do imaterial e à magia, aliás, as tentações do caos, eles não resistem a passar fome. Então, sem comida, o ogro não vai ficar ali. Então, eles acabaram migrando e subindo as montanhas. E foi nessa época que eles enfrentaram os Sky Titans, os gigantes dos céus, que eles dizem, e que eles falam que mataram todos, eles eram enormes, alguns viraram montanhas, e eles mataram os seus mamutes, que os Sky Titans, os ancestrais dos gigantes, eram pastores de mamutes, e eles derrotaram eles, comeram seus corpos, comeram os mamutes, e continuaram seu caminho pela montanha. Esse período foi conhecido como a Grande Migração, e até eles chegaram nas montanhas de Morn. Nas montanhas de Morn, eles sentiram que o ar era melhor, não era aquele ar corrupto que ficava ao redor da Grande Boca, que seria o The Great Maw. Eu vou chamar de Grande Boca em português, que acho que fica mais bonito. Aquela região onde caiu o meteoro, então virou um local desolado e quase que sem vida. E a vida que existia ali é uma vida tocada pela magia. Então viram criaturas caóticas, agressivas, violentas, há insetos gigantes, pássaros carnívoros e coisas horríveis que existem ali naquela região. Então foi melhor mesmo os ogros ter saído.
E agora nas montanhas de Morn, entre as Darklands e as montanhas gigantes, eles fizeram a sua nova casa. A grande maioria das tribos continua sendo migratória, mas algumas delas estabelecem fortalezas, ou campos temporários de fortificação. E nesse período também eles encontraram várias coisas no caminho. Como, pela lenda deles, eles roubaram a tecnologia da pólvora e dos canhões dos gigantes que moravam nas montanhas, além de animais de carga e assim como rinocerontes gigantes e alguns mamutes enormes que eles, em vez de comer, utilizaram e domaram como animais de carga. Talvez eles cuidaram deles desde pequenos e incentivaram eles ou domaram eles pela força. Não sei dizer, mas porque a maior parte da história dos ogros eles contam em forma de música e de lenda, então é difícil ter uma resposta exata de como eles fizeram essas coisas, mas provavelmente foi tomando do corpo dos seus inimigos e pilhando. E no caso dos animais, mais provável é que eles não comeram os filhotes por achar que a carne não valia a pena matar o bicho e limpar. Então eles criaram eles ali e acabaram achando uma utilidade para eles na sua sociedade. E a religião dos ogros? Então, isso é importante. Na religião dos ogros, escutem meus consagrados. Consumir carne é sagrado. Então você vegano não me venha com comer salada. Não, carne, sangra, tem que sangrar. Porque esse é a minha religião. Eu sigo a grande boca. Pare com isso. Pare, não seja intolerante. Mas no caso, os monges deles são chamados de açougueiros. E esses açougueiros conseguem fazer magias. As magias são rituais que normalmente envolvem cozinhar uma coisa muito esquisita e comer quantidades volumosas dela e fazer magia do bucho. O nome da escola de magia dos ogros é magia do bucho. Gut Magic. Então, eles são estranhos, mas dá certo, porque como eu falei, nesse universo, se muitas criaturas vivas acreditam que aquilo ali vai dar certo, ela acaba acontecendo. Até porque quando isso aí começou, aconteceu na época da Grande Boca, que se abriu, então todo aquele influxo de Warpstone e magia é muito provável que fez essas coisas começarem a dar certo ali ao redor, porque tudo que vem do imaterial altera a nossa realidade. E para agradar essa sua divindade, que é a Grande Boca, eles fazem festivais com muita comida, bebida, grito, canto, dança, batida. É legal, é divertido, uma sociedade animada. E beleza, depois de comer e beber, eles têm uma arena. Essa arena eles vão ali para fazer umas brigas umas brigas amistosas. As brigas amistosas é até alguém cair desmaiado no chão. Quando um cai desmaiado no chão, o vencedor tem o direito de comer o pedaço do perdedor. Normalmente um dedo, mas também pode ser o nariz ou a orelha. Isso é um dia comum e de alegria para a família. Ah, que coisa boa, que sociedade legal para viver. E desde pequeno, eles são ensinados que quem é mais forte tem razão. Então, os ogros, eles têm uma sociedade de extrema violência e funciona super bem para eles. E os adultos geralmente são muito resistentes. Aliás, no jogo de mesa, um ogro tem 3 pontos de vida, um humano tem 1. Então, um ogro é 3 vezes mais resistente do que um humano. Então, você teria que ter 3 ataques para matar ele de uma vez. Assim, é muito difícil enfrentar um desses. E o Senhor dos Ogros, que é o Over Tyrant, o maior dos tiranos, ele pode fazer uma festa gigante. Essa festa gigante, todas as tribos podem mandar os seus seria pessoas de mais influência. Não vou dizer nem melhores guerreiros, porque não é por questão de luta aqui. Na verdade, o que vale na sociedade dos ogros é o tamanho da tua barriga e a tua riqueza. Se tu tem uma cintura abdominal enorme e tu for muito rico, tu é alguém importante na sociedade.
E assim, eu achei bonito isso aí, achei um negócio de meritocracia, que acho que deveria ser assim no mundo real também. E quando acontece essa grande festa, eles têm um poço. O poço é uma arena, e nessa arena, cada tribo traz um dente. Um dente é uma pedra, assim, tipo um monumento, assim, me fugiu um obelisco, assim, uma coisa triangular, pontuda, tipo um monumento de Washington. E eles, mas bem menor, claro. E eles botam eles ao redor do poço para simbolizar a grande boca que seria o deus deles, e lá dentro é que ocorrem essas lutas que eu falei antes. E tem uma coisa interessante também. Para te virar um tirano, que seria um líder da sociedade, tu tem que desafiar o tirano anterior. E para desafiar o tirano anterior, aí tu tem que mostrar que a luta é para valer. Tu vai ter que fazer uma luta de barriga de fora, porque normalmente os ogros protegem a barriga, a parte mais importante do corpo. Nada contra, estão corretos. E eles têm um cinto de metal na barriga. Quando eles fazem essa luta de barriga de fora, aí a luta é até a morte. E se o ogro vencer o tirano, ele vai ser o próximo tirano, nenhum ressentimento, tudo certo. E muitos contam como um matou o outro e tudo mais, e falam isso como uma lenda, uma coisa gloriosa, porque quem venceu foi o mais forte. O mais forte é, obviamente, quem está certo. E na natureza do ogro, assim, para os elfos, eles falaram: os antigos criaram todas as espécies. Primeiro os elfos, na beleza e perfeição. Depois os anões, mas não ficou tão bom. Depois os homens lagarto, que também não foi aquilo tudo. E eles fizeram os ogros de uma forma meio aberrante, meio às pressas, e eles acabaram não conseguindo terminar o trabalho por causa do caos que inundou o mundo e destruiu o portão deles no norte. Então, para os elfos, os ogros são uma espécie imperfeita, meio assim, é um protótipo de espécie. E eles consideram eles inferiores, assim como eles consideram todo mundo inferior. Mas a origem deles, então, provavelmente foi criada pelos antigos. E os antigos não conseguiram terminar de guiar eles no desenvolvimento, porque outras coisas aconteceram que impediram eles de terminar o trabalho. Mas todo ogro ele tem uma grande resistência ao caos. Então é muito difícil os deuses do caos influenciar a mente dos ogros. Porque, como foi, o que eles querem é comer e se divertir. Ponto. Tá aí. Eles são pessoas. Eles até têm ambição, eles gostam de ouro e outras coisas assim. Mas qual é a graça de ganhar ouro se tu não lutar por ele ou não fazer uma coisa assim? Então, o ogro são pessoas simples, com gosto simples. Eles só querem comer a carninha deles, esmagar uns crânios de vez em quando, pilhar algumas coisas e levar o ouro para casa para dizer que conseguiu. É isso aí, cara. É o fruto do seu trabalho. Parabéns, você é um aplauso. Genial esses caras. Me identifico. E uma coisa, todos os ogros, eles têm na cabeça deles visões da grande boca, porque como foi a Warpstone influencia as criaturas, incluindo por várias gerações depois da primeira. Aliás, a magia fez isso, a gente já viu com os dragões ogros e com os gigantes, que afetou eles bastante. Mas no caso dos ogros, eles veem a grande boca chamando eles para se jogar, para cair lá dentro e ser devorado pelo abismo. E vários ogros fazem uma migração até lá. Eles ficam na beirada da garganta, porque um antigo, que era o Groff. Groff era um tirano de uma tribo e o nome dele era Groff Um Dedo. Por que o nome dele era Groff Um Dedo, eu não sei. Mas ele só tinha um dedo, talvez, eu não sei, talvez num pé, não é a mínima ideia. Mas esse Groff, ele sobreviveu ao impacto inicial quando ele estava na beirada da grande boca. E ele conseguiu sair dela escalando com as próprias mãos pela parede e ele não foi engolido. E ele foi o primeiro a sobreviver essa beirada, e ele falou que o que ele viu naquele dia foi o maior terror
da sua vida. E os ogros até hoje fazem essa mesma peregrinação para ver o abismo e o abismo olhar para eles. Por que que eles fazem isso? Eu não sei. É deles isso, é uma coisa cultural e eu não vou dizer que não. Se eles querem ficar no precipício e olhar para baixo, beleza. Alguns se jogam? Sim. Eu gostaria de dizer que não, mas alguns às vezes se jogam. E os que se jogam nunca mais voltam. Assim, a grande boca não é um deus, apesar deles cultuar eles como uma divindade. O motivo deles comerem tanto, fazerem festas e até a magia do bucho é para tentar satisfazer a fome infinita dessa grande boca, que nunca vai acabar porque ela não é um ser. E pelo que a gente já viu das coisas do imaterial, se tu é uma entidade de alguma coisa, tu vai querer sempre o excesso daquilo. Então, se a grande boca é uma entidade de devorar, ela vai devorar sempre mais infinitamente, sem nunca se saciar. Então é inútil esses festivais, as coisas que eles fazem para agradar, mas talvez dê eles alguns meses de sono tranquilo, sem ter aquelas visões de suicídio. Então, tudo bem, eu não vou julgar eles muito nisso. E, como eu falei antes, o chefe maior é o Over Tyrant. Esse é o chefe de todos os ogros, e cada tribo tem o seu próprio tirano. E a língua. Se você for conversar com o ogro lá nas montanhas de Morn, ele vai falar uma coisa mais ou menos assim. Se ele falar isso, ele está dizendo para você dar comida para ele agora. É bom você dar comida para ele, senão você vai ser a comida. E eles, assim, para quem é de fora, geralmente chama a língua deles de ogres, mas a língua se chama Grumbarf. E parece uma mistura de arroto com fala alto. Eles são, assim, mas um ogro, apesar dessa brutalidade, agressividade, a sociedade ser meio violenta, eles são muito inteligentes, tá? Assim, eles realmente conseguem aprender várias coisas, entender e resolver problemas avançados. Aliás, eu falei antes, eles têm pólvora, eles não são burros, eles conseguem fazer, eles entendem, eles poderiam destruir um portão com um martelo grande, mas eles podem também usar um canhão e não arriscar a própria vida. Eles usam armadura e proteção, apesar de sua resistência natural. Então eles não são só bárbaros selvagens, eles são inteligentes, eles têm senso de autopreservação e um intelecto quase que comparado a um humano, talvez às vezes superior, dependendo do ogro e dependendo do humano. E uma coisa só, todo ogro adora aumentar as histórias dele. Então, se um ogro diz que ele matou um dragão com uma mão amarrada nas costas e com apenas uma pedra que ele achou no caminho, provavelmente eles derrotaram um lagarto grande em 5 com armas enormes. Assim, eles adoram exagerar. Então aquela história legendária que os titãs dos céus eram do tamanho das maiores montanhas do mundo, eram gigantescos, tal, provavelmente é um baita exagero deles. E a maioria da história deles também, eles gostam de aumentar ela, que eles enfrentaram infinitos inimigos e não sei o que, bababá. Mentirada, assim, eles enfrentaram as tribos dos Pele Verde que viviam nas montanhas, tiveram algumas batalhas maiores, mas eles dão uma baita, um polimento, uma chapeação, uma pintura na história para ela sair maior e mais impressionante. E a sociedade deles adora isso. Naquelas festas eles ficam contando sobre os grandes feitos e coisas que cada um fez ou que seus antepassados fizeram. É divertido até, porque eles dão um salzinho na história. Não vou dizer, assim, como eu falei, dá para entender. O que eles fazem assim, não é tão fora da realidade. E eu vou falar um pouco sobre a relação deles com as espécies menores. No caso dos nossos Halflings, os Halflings que vivem no Mute, eles seriam semelhantes aos Hobbits do Senhor dos Anéis. E os Halflings, eles têm uma compulsão por roubar, desviar e ser muito, muito, muito gananciosos, além de comer muito bem. Eles têm várias refeições por dia e a média deles é ser bem acima do peso. E existe uma história para você entender a relação dos ogros e dos Halflings.
Um exército imperial estava marchando para Silvânia para enfrentar a ameaça dos vampiros. E os Halflings fizeram de tudo para atrasar esse exército imperial para que eles tivessem que pagar taxas exorbitantes pelas tavernas, pelos usos das estradas, pelos usos das pontes, pela comida, pelos recursos. Eles começaram a inventar taxa após taxa em cima desse exército que estava passando, até que o conde eleitor que estava na frente desse exército ele ainda foi muito paciente. Ele aguentou, ele pagou um monte de taxa, ele foi enrolado, eles roubaram as coisas das carroças, eles sabotaram as carroças. E eles estavam indo para salvar esses Halflings. E eles fizeram de tudo para enrolar eles. Ele até o momento que ele falou, chega, mata tudo. E eles começaram a queimar o Mute. De novo, aconteceu isso mais de uma vez. Mas aí no caso, eles caçaram esses Halflings até as florestas e eles iam matar eles todos. Se eles não tivessem encontrado um batalhão de mercenários ogros que os ajudaram, porque um ogro e um halfling se identificam. Pro halfling, o ogro é tipo assim, o que ele queria ser: alto, gordo e forte. E para um ogro, um halfling é uma miniatura dele, como uma criança ogro, assim, porque ele é pequeno, gordo, assim, e ele gosta de catar tudo que ele consegue. E eles se adoram nisso aí. Então, assim, porque como eu falei, ó, o que dá valor à sociedade do ogro é o tamanho da tua barriga. E todos os halflings têm uma barriga proeminente. Então, para um ogro, um halfling é uma pessoa de muito respeito. Então eles acabaram lutando junto com eles e vencendo, assim, afugentando aquele exército imperial e salvando os halflings. E eles se dão super bem. Eles cozinham juntos, os halflings de vez em quando vão para as festas dos ogros. E eles, assim, é uma união de alegria, felicidade, e eles se dão mais bem do que deveriam. Mas um ogro e um halfling é uma equipe divertida. Você devia ter um na sua party se você está jogando um roleplay. E os Noblar. Os Noblar, eles são aqueles pequenos goblins que, aliás, uma subespécie de pele verde, que talvez já foram goblins algumas vezes, mas eles acabaram ficando menores, um pouco mais burros, e eles lutam junto com os ogros. E os Noblar, eles são uma espécie assim meio, não vou dizer parasita, mas eles não conseguem viver sozinhos. Então, os ogros dão a eles proteção, restos de comida e um ambiente seguro para se reproduzir. Em troca, de vez em quando os ogros comem alguns deles, eles servem os ogros, assim, limpam o chão comendo o resto da comida, eles cuidam dos animais, dos ogros, essas coisas, e eles também capturam assim, pequenos pássaros e coisas assim, que os ogros também gostam de comer. Então, no fim, eles se dão bem, e os ogros acham eles bonitinhos. E quando um ogro quer ter um desse aí de estimação, ele morde um pedacinho da orelha para marcar que esse Globnar é dele. Só que é difícil parar só no pedacinho de orelha, porque essas desgracinhas aqui tem um gosto bom. Então ele começa a comer um pedacinho da orelha, só mais um pedacinho, não vai fazer mal. Ah, uma mordidinha aqui. Ah, não deu nem para tampar o buraco do dente. Quando ele vê, a cabeça do Noblar já foi para dentro e ele matou o Noblar. Às vezes acontece, assim, o ogro tem que ter uma grande resistência. Tem que ter responsabilidade para ter um animal de estimação. Se tu não consegue segurar para não comer ele inteiro, é porque tu não tem essa maturidade para ter um deles de estimação. Então é meio que um teste. Muito bonito isso aí, achei uma história cativante. E o que é mais importante para nós? O exército. Porque assim, beleza, você entendeu que os ogros são fortes, agressivos, violentos, mas a sociedade deles é meio que neutra, eles vivem para pilhar, se divertir, comer. Mas e como funcionam os exércitos organizados quando eles marcham juntos para alguma batalha, ou como funcionam os mercenários deles se eu quiser aumentar as forças do meu exército? Bem, você vai ter que esperar a parte 2, porque assim, o exército deles é bem interessante, eu acho que merece um vídeo apenas disso. Vejo vocês na próxima, lembre-se de comer o seu pedaço de carne hoje, tudo de bom!